Amém, amém. Deus os abençoe, amém. Jackson. Glória a Deus. Você não pode ver, mas eu vejo. Eu vejo um lindo e sublime trono. Um lindo trono colocado numa ampla sala, num lugar espaçoso, num lugar maravilhoso, lindo, iluminado. Iluminado por estrelas, glória a Deus, com a luz do sol. Eu vejo um cordeiro sentado no trono. Eu vejo um cordeirinho sentado no trono, mas é interessante, porque ele está sentado no trono, e ao mesmo tempo, como se fosse como diz o pastor, um fantasminha, um Gasparzinho, há um homem vestido de branco, aleluia, glorificado, glória a Deus, alto, glória a Deus, poderoso, vestido com vestes sacerdotais, e são vestes de guerra também. Oh, glórias, glória, 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 com poder, com autoridade, olhos como chamas de fogo, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Da sua boca uma espada afiada, glória a Deus, de poder e de autoridade, glória a Deus. Nas suas mãos, aleluia, 7 estrelas, glória a Deus. As igrejas do Senhor estão na tua mão, a igreja do Senhor está na tua mão. O Espírito, 7 Espíritos, Ele tem o poder e tem a honra de dominar sobre eles, glória a Deus, estão sob o teu comando, glória a Deus, aleluia. Suas pernas são fortes, seu tronco é forte, Ele está vestido de vencedor, sua coroa é coroa de glória, mas ao mesmo tempo Ele é um cordeiro, ao mesmo tempo Ele é manso, ao mesmo tempo Ele é suave, Ele olha com um olhar de bondade, de misericórdia, e ao mesmo tempo Ele olha com um olhar de autoridade, olhos como chamas de fogo, olhos que olham para nós, olham para mim e para a tua vida, e conseguem entender o profundo dos nossos sentimentos, o profundo dos nossos pensamentos, daquilo que desejamos, daquilo que almejamos, daquilo que fizemos. Nada há encoberto diante dele. Chamas de fogo clareiam, iluminam, põe à mostra, traz para a luz. Oh, glórias, glória, glória, glória. Uma espada afiada dos dois lados, a palavra de Deus, a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que Ele expõe. A palavra de Deus te expõe, meu amado e minha amada. Você que está aqui, você que está ouvindo agora, a partir deste momento, essa mensagem, a palavra de Deus, ela te expõe. Ela é uma faca afiada, ela separa juntas e medulas, ela põe para fora tudo aquilo que está oculto, escondido, tudo aquilo que está encoberto num lamaçal. A palavra de Deus, ela limpa, ela separa a alma, ela separa o espírito, ela põe o espírito num lugar de honra, oh glória, para que o espírito brilhe, para que o espírito domine, para que nossa alma ela diminua, o ser humano diminua e cresça
o Espírito de Deus em nós, porque a única maneira de nós subirmos à sala do trono é nos humilhando a um cordeiro sentado no trono, mas a um Rei poderoso, santo, 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 santo. Amém, igreja? Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Feche teus olhos. Entra comigo nesse ambiente. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Jesus, Espírito Santo de Deus que está aqui, Espírito Santo que está aqui ao meu lado, ao nosso lado, que está aqui conosco, nessa noite, venha esclarecer pontos da nossa vida, venha colocar tudo à prova, tudo à luz, venha dominar sobre nós, dominar sobre aquilo que não é nosso, mas que nós dizemos que é nosso, que é a nossa vida. Venha dominar sobre a nossa vontade, os nossos desejos. Venha, sim, conformar a nossa alma. Não matá-la, mas restaurá-la, Pai. Restaurá-la. Fazer de novo, fazer como o oleiro faz com o barro. Quebra de novo e faz de novo. Faz de novo. Faz mais uma vez em nós, faz mais uma vez em nós. Fala conosco mais uma vez. Teu Espírito, usa-nos com poder, com autoridade, com a Tua glória. Que não haja nenhum impedimento, que não haja nada, nenhum obstáculo mental, todas as cadeias mentais sejam quebradas agora, todas as muralhas sejam destruídas agora, para que entre o Rei da Glória na nossa mente, no nosso intelecto, para trabalhar a nossa alma, para glorificar o Espírito do Senhor que habita em nós, para que encontremos um lugar para o nosso corpo, para ser glorificado junto contigo, ó Cristo. Espírito Santo, desejamos, toma teu lugar de honra, toma teu lugar de glória, teu lugar de honra. Tu és o Rei. Tu és o Rei, Tu és o Rei, nada pode mudar essa situação. Tu és o Rei, o Teu lugar é lugar de domínio, e nosso lugar é lugar de estar mesmo aos Teus pés, Senhor, de dominados, de servos, de filhos que obedecem o Pai, de filhos que obedecem o Pai, porque sabem que tudo que Tu tens é nosso, Senhor, e nós receberemos, Deus, não por nosso mérito, Pai, mas pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua benevolência. Recebemos porque o Senhor preparou para nós todas essas coisas, porque o Senhor nos amou, Pai, porque o Senhor nos ama. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Espírito Santo, nos conduza, Espírito Santo. Pai, nós estamos diante do Senhor, estamos no Teu altar, Pai. Estamos, Deus, cheios da Tua glória, cheios, Deus, do Teu poder. Eu sei que o Teu poder aqui está aqui sobre nós. Nós devemos apenas tomar posse, Senhor, dessa autoridade, Deus.
entrar nesse ambiente de milagres, neste ambiente da tua presença, entender que tu estás aqui. Entramos, Deus, nesse ambiente com a autoridade do teu nome, Pai. Nós viemos a ti agora, Deus. Eu quero juntamente com esta igreja, Pai, com aqueles que estão nos ouvindo pela live, ó Deus, fazer um clamor, Pai, por algo que aconteceu na sexta-feira passada, Senhor, pela vida, Senhor, Deus eterno, aqueles que se foram, Deus, nós não temos mais como orar por eles, Deus, ou fazer algo por eles, Pai, mas nós podemos aqui como igreja, e nesse momento aproveitamos, Pai, por estarmos num lugar santo, e a ver, Pai, esta glória aqui, aproveitar, Deus eterno, e clamar, Deus, pela cidade de Brumadinho, Senhor, por todos aqueles familiares, Pai, pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas, amigos, Pai, conhecidos, Deus, aqueles que conheceram alguém, que tem alguém, Senhor Deus, que foi tragado, cuja vida foi tragada, Pai, pela morte, Senhor, inesperadamente, Pai. Há muito sofrimento lá ainda, há muita dor, e por muitos anos, Senhor, haverá muita dor, Pai, e muito sofrimento, e muitas perguntas, Senhor. E revolta haverá, Senhor Deus, filhos que serão criados, Senhor, sem a presença de um pai ou de uma mãe, mães que perderam os teus filhos, que eram únicos filhos, Senhor. Eu oro por cada um que ficou naquele lugar, Pai. Aqueles que têm algum vínculo, algum laço com aqueles que morreram, que já não estão mais conosco, e que dera, Senhor Deus, que todos eles pudessem estar salvos, Pai, porque assim nós saberíamos que eles estariam já preparando, Deus, o momento de ressuscitarem contigo, Jesus. Certamente alguns haverão, Senhor, certamente alguns haverão. Mas Deus, eu oro para que seja curada toda ferida daquela terra, Senhor. Seja curada toda ferida, Pai, nos corações, nas almas, nas vidas daqueles que ficaram ali. Cada bombeiro, cada soldado, cada resgatista, Senhor, que se ofereceu ali em trabalho, Senhor, que deixou ali seu suor, Pai querido, deixou ali, ó Deus, uma luta com esperança de haver sobreviventes, Pai, e que agora encontram corpos, Deus. Que eles tirem, Deus, proveito, Pai, para aprender algo da parte do Senhor. Que a Tua glória, Senhor Deus, se manifeste na vida dessa nação, Pai. Na vida dessa nação, Pai. As coisas, Deus, já mudaram, Senhor. Eu tenho visto que nós estamos em um novo tempo, Deus, em que a Tua glória, Senhor Deus, será, Senhor, manifesta, Pai, reconhecida nessa nação, Pai. Essa nação que eu creio que é uma nação do avivamento, Pai. Essa nação que eu creio, Deus, que é uma nação que se erguerá das cinzas, Senhor, do pó, da corrupção, Senhor, da criminalidade, da pobreza, Senhor, e será, Deus eterno, celeiro para nações. Um povo, Deus, que conhecerá a Ti, Senhor. Um povo que está começando a conhecer ao Senhor, a Tua glória, a fazer a Tua vontade, os Teus desejos. Senhor, que na política, na direção, Senhor, deste país estejam colocados homens do Senhor, Pai, ministros do Senhor, Pai, para fazerem diferença, Deus, e que Tua igreja também se levante, Pai, que os Teus filhos se manifestem sobre a face da terra, Pai, Teus filhos se manifestem, Deus, porque toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, e que nós possamos nos manifestar nesses tempos, Pai, um tempo de dor, um tempo de velório, é onde vem muita salvação, é onde vem muita cura, Deus, cura essa nação, Senhor. Sara essa nação, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus.
Sara essa nação, vamos ganhar, Pai, vamos ganhar, ó Deus, todos para Ti, conduzir todos para Ti, Senhor. Que nós possamos ser, Deus eterno, a foice, Senhor, que ceifa os campos, Pai. Eu vejo, Deus, os campos, Deus, florindo, Pai. Estando já chegando o tempo de se florirem, Senhor, de chegar o tempo da colheita, Pai. Oh, glórias! Haverá uma grande colheita, glória a Deus, haverá uma grande colheita nessa nação, aleluia. Tempo de avivamento, reavivamento. Tempo de cura, tempo de esperança, tempo de paz. Tempo de guerra contra as hostes celestiais da maldade. Tempo de encontro. Tempo do encontro com Deus, com a sua glória. Tempo do derramamento do Espírito Santo sobre nós, e mais do que o Espírito Santo sobre nós, o derramamento do Espírito Santo que há em nós, para a terra, para as pessoas, aleluia. Nós cremos, Deus, eu creio, e eu aproveito esses momentos, Deus, para orar ao Senhor, para interceder junto ao Senhor, por esta nação, Pai, por esta nação. Sara, Senhor Deus, sara essa nação, Pai. Faz de nós um povo, Deus, conforme o Teu coração. Faz de nós um povo conforme o Teu coração, Senhor Deus, é o meu clamor, Pai. Que os sacerdotes, Pai, se levantem, Senhor, e clamem, Pai, entre o pórtico e o altar, Senhor, se colocando na brecha, Pai, para a população, Pai, para os homens, para os filhos do Senhor, para todos aqueles que irão ser salvos, Pai, porque nós já estamos salvos, Deus, nós temos o nosso lugar garantido, junto ao Senhor, reinando junto ao Senhor, Pai, mas nós queremos mais, Deus, nós queremos que nós possamos nos levantar, como ceifeiros, Senhor, para colher e apresentar ao Senhor os nossos molhos, Pai. Trazer ao Senhor, Pai querido, trazer ao Senhor famílias. Oh glórias, oh glória, porque o Teu tempo está chegando, Senhor Deus. Assim como um lavrador, Pai, conhece as estações do ano, Pai. Sabe quando vai gear, sabe quando vai chover, sabe quando vai ter seca. Nós, Pai, os profetas dessa nação, Pai, estamos entendendo que o Teu tempo está muito próximo, que as estações estão chegando. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. É chegado o tempo, glória, glória, glória a Ti, ó Jesus. Amém, igreja? Precisamos aproveitar e orar mesmo pela vida daqueles que ficaram, né? Pela vida daqueles que ficaram. E tudo isso que eu orei aqui, o Espírito me mostrou. Eu perguntava a Deus, acompanhando, porque a igreja, ela não pode estar morta. Nós não estamos mortos, nós estamos vivos. E nós temos uma responsabilidade social. Nós não podemos simplesmente nos fechar dentro das paredes dos nossos templos e fazermos de conta que nada existe lá fora. Quem está aqui dentro está salvo, a gente fecha a porta. E os que estão lá fora, fazer o quê? Nós não podemos ser dessa maneira. Jesus nunca foi dessa maneira. E se nós queremos ser como Jesus, nós temos que estar mesmo, é nas montanhas, nos vales, é nas casas, com as pessoas, com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas. E eu me perguntava a Deus,
Eu sei que o Senhor é Deus de amor, Pai, de misericórdia, de bondade. Deus, por que, Pai, suceder algo na nossa nação, mais uma vez, uma tragédia dessa, e morrer tanta gente? Senhor, o Senhor não tem amor por aquelas almas, o Senhor não tem amor por aquelas famílias, Pai. Por que o Senhor fez isso? Ou porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, Senhor? Por quê, Pai? Eu fiquei me perguntando. Pai, como nós podemos pregar um Deus de amor, vendo tantas famílias destruídas, pais separados dos filhos, amigos dos amigos, esposa dos maridos, por uma tragédia, por uma morte tão cruel. O Espírito Santo de Deus, que está no meio de nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está aqui neste momento. Amém, igreja? Amém? Ele falou ao meu coração. Vai lá, Cláudio. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Por favor, meu querido, coloca para mim, por favor. Irmão, eu não vou fazer isso aqui agora, mas quando você for orar, você pode fazer. Coloque uma cadeira. Coloque outra cadeira em frente a você. Sente em uma cadeira. Diga para o Espírito Santo, por favor, assente-se aqui diante de mim. E converse com o Espírito Santo como quem conversa com um amigo. Exponha ao Espírito Santo tudo aquilo que te aflige. Exponha ao Espírito Santo todas as suas dúvidas. Talvez você em algum momento você vai pensar, nossa, mas eu estou falando besteira. Não se preocupe. O Espírito Santo, Ele conhece e entende nossos mais profundos pensamentos, sentimentos, dores, aflições. E Ele nos ensina e nos ajuda a trazer uma oração ao Pai, a levar a oração ao Pai, para que suba ao Pai o nosso clamor. Não se preocupe, fala com Ele, como quem fala com um amigo, e Ele te responderá. O Espírito Santo me leva e diz, veja lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, eu vou te explicar por que tragédias acontecem na humanidade. Amém? Amém. A humanidade nos últimos dias, versículo 1, 2 Timóteo 3:1. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Apóstolo, eu não entendi nada, vamos ler de novo. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens... O que, pastor, eu não entendi. Nos últimos tempos haverão tempos terríveis? É isso que está escrito ali? Terríveis. Terríveis. Tempos terríveis. Nos últimos dias, será que está acontecendo isso? Será que a trombeta já está soprando, já tocando, e nós estamos agora ouvindo as trombetas tocando?
Será que nós podemos espiritualmente olhar com os nossos olhos espirituais e ver que o momento do Senhor está chegando, aquele grande e terrível dia do Senhor, Ele está próximo, está chegando, está às portas? Por favor, continue. Versículo 2: os homens amarão a si mesmos. Poxa, mas é isso que está acontecendo hoje. Os homens, eles amam mais a si mesmo do que aos outros, ou eles só amam a si mesmo. No fim dos tempos, o amor de quase todos se extinguirá. Por que, Pai, que as coisas acontecem dessa forma? E Deus diz: não sou eu, são os homens que são amantes de si mesmos, que são enganadores, pecaminosos, são homens que não se importam uns com os outros, arrogantes, amantes do dinheiro, e colocam em risco vidas de pessoas inocentes apenas por ganância. Eu quero mais e mais e mais e não me importa. Não tem zelo com o próximo, não tem zelo com os seus empregados, com os seus funcionários, com as pessoas de uma comunidade. A iniquidade, ela se acentua a cada dia mais, porque os últimos tempos estão chegando, estão próximos. Jesus está às portas. Jesus está às portas, e você não pode negar isso. Os sinais estão sendo manifestos nos céus e na terra. Nos céus e na terra são sinais. Você que é profeta do Senhor, procure conhecer as estações, procure conhecer o tempo e o modo de Deus agir, fazer as coisas. Continua, apóstolo, por favor. Vamos colocar mais substantivos aí neste mundo que nós vivemos, nas pessoas desse mundo, dos líderes, naqueles que deveriam nos proteger e não nos protegem. Os homens serão ainda mais gananciosos. Os homens serão ainda mais arrogantes. Os homens serão presunçosos. Os homens serão blasfemadores, desrespeitosos aos pais, ingratos. Desrespeitosos aos pais. Alguém está ouvindo alguma coisa aí comigo? Você já viveu um tempo em que os filhos desrespeitem menos os teus pais do que nos dias de hoje? Você já viveu um tempo, já passou por isso em alguma ocasião? Apóstolo. Ingratos, ímpios, os homens serão sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio. Serão cruéis e inimigos do bem. Traidores. Hoje as pessoas matam só para ver, como diz alguns, só para ver o tombo. Um ladrão vem até você, vai roubar um celular, você entrega o celular. Se ele não gostar do celular, ele atira em você, porque acha que deve atirar. Nenhum amor, nada, zero de amor. Por favor, apóstolo. Os homens serão traidores, serão inconsequentes, orgulhosos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os homens terão aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Um minuto. Amigos dos prazeres. Você chamar alguém para ir para a balada, é na hora. Você chamar alguém para vir adorar a Deus, é a coisa mais difícil. Volta essa última frase para o apóstolo. Os homens serão traidores, inconsequentes,
orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Segue. Os homens, melhor dizendo, versículo 5, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Com aparência de piedade, mas negando o real poder. Quem tem todo o poder? Quem tem toda a glória? Quem tem toda a honra? E quantos têm aparência de piedade? Quantos são lobos em peles de cordeiro? Oh Deus! Quantos estão presos em instituições que enganam, que não pregam a verdade, que pregam aquilo que querem pregar, vivem aquilo que querem viver, escolhem o que querem falar da palavra de Deus, e nisso conseguem manipular massas, pessoas, para virem para seus templos. Eu estou dizendo isso não para bater na igreja, mas se em algum lugar tem que ser consertado, e essa nação precisa ser consertada, em primeiro lugar ela precisa ser consertada, começando pela igreja, começando pela noiva, começando pelos sacerdotes, pelos profetas, começando por mim e por você. Nós não vamos poder delegar a culpa a alguém. Nós temos que reconhecer a nossa culpa e dizermos: nós estamos com muita aparência de piedade, muita cara de crente, muito cheirinho de crente, muita auréola de santo, e nós não somos na verdade, porque nós negamos o verdadeiro poder de Deus, a verdadeira glória, a verdade que liberta, a unção que liberta, que quebra jugo, a verdade que transforma corações e mentes, a palavra que é eficaz e que não volta vazia. Relegamos a um segundo plano. É mais fácil a gente fazer uma campanha. Pare de sofrer. Venha ter prosperidade. Buscamos encher as igrejas de pessoas vazias. Amém, igreja? Primeira mudança, ela tem que acontecer aqui dentro, é no templo, é no tabernáculo, são entre os filhos de Deus, aqueles que se dizem filhos. É a primeira mudança que tem que ocorrer aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, para a gente ligar aqui na terra o que nós podemos ligar no céu. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos querer um tesouro somente para nós. Eu já tenho um tesouro. Eu tenho a salvação. Eu tenho o reino. Eu tenho obras. Será? Será? Será que tem? Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas, preocupar com a alma. Porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa comigo.
Deus se preocupa com o meu vizinho. Deus se preocupa com aquele traficante lá na boca de fumo. Deus se preocupa com aquele bêbado no barzinho perto da minha casa. Deus se preocupa com cada um de nós. Deus se preocupa com cada um de nós. Deus nos criou, a todos nós. Então, quando as coisas acontecem dessa forma que aconteceu, nós não podemos dizer foi Deus quem fez, porque não foi Deus quem fez, é culpa de homem. E nós precisamos nos levantar como homens para mudar a história aqui na terra. E para mudar a história aqui na terra, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do poder de Deus em nós, habitando em nós, vivendo em nós, vibrando em nós, querendo, desejando, almejando uma mudança, transformação, não só em nós, mas como na vida dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos queridos. Nós precisamos aprender a amar. Entenda? Leia para mim. 2 Timóteo, continua no 2 Timóteo, capítulo 3 ainda. Leia para mim os versículos 15 e 16. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazê-lo sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Quem tem o poder de fazer-nos sábios para a salvação? A palavra de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo assim, desde a infância você foi criado e instruído nas Escrituras. E agora, como meu conservo, eu te ensino coisas que aumentam o teu conhecimento de Deus. E agora você tem um conhecimento da palavra do Senhor, apto a te dar a salvação, aleluia. Apto a trazer para você algo preciosíssimo, que é a salvação, conhecimento de Deus. Aí ele diz que toda palavra, apóstolo, continua para mim, por favor, inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Nós temos então algo para dar um norte na nossa vida, que é a palavra de Deus. Toda escritura inspirada, ela é apta para redarguir, para ensinar, ela é apta para corrigir, ela é apta para trazer a salvação, porque através da palavra, você vai ser salvo através de entender a palavra de Deus, entender a palavra do Senhor. Você não pode alcançar nada sem entender a vontade do Pai. Quando nos reunimos numa igreja, num culto de quinta-feira ou num domingo, e nós ouvimos a palavra do Senhor, ela é uma flecha lançada, ela não volta sem alcançar um objetivo. Seja um alvo, amado. Seja um alvo para a palavra de Deus, seja um alvo grande, deixa a palavra te acertar. Deixa a palavra do Senhor atingir o objetivo. Deixa a palavra do Senhor separar a tua alma e teu espírito e transformar. Porque a própria palavra que transforma a tua alma, nada pode transformar a tua alma. Não é a comiseração, não é a autoajuda, mas é a palavra de Deus inspirada, a Escritura inspirada. Você quer ser transformado, seja transformado através da palavra do Senhor, a vontade de Deus. Entenda aquilo que Ele quer para você. Você sabe o que Ele deseja para você? Quais são os seus planos? Quais são os seus objetivos? O que você está vivendo? Quando nós tentamos com as nossas forças alcançar um lugar em Deus, nós não conseguimos. E esse é o grande problema, que as pessoas saem da presença de Deus, saem das igrejas, saem
das reuniões saem da presença do Senhor, porque elas tentam alcançar um lugar através das suas próprias forças, comiserações, pensamentos. Vou dar um jeito, mas não é você, é Deus. Não sou eu, não é o apóstolo, não é o pastor, é o Espírito de Deus, é o conhecimento da vontade de Deus. É a palavra inspirada, apta a redarguir, a mostrar, a confrontar, a te colocar de pé, quando for necessário colocar de pé, puxar a tua orelha quando for necessário puxar a tua orelha, ensinar para você o caminho quando você não estiver andando no caminho correto. É a palavra de Deus. Às vezes nós criamos na nossa mente situações imaginárias, situações. Tem pessoas que ele começa a entrar dentro de si mesmo, dentro dos seus próprios pensamentos, dentro da sua própria alma, começa a entrar e começa a viver uma vida que já não é mais uma vida no espírito, mas é uma vida na alma. Eu estou dizendo para você, crente, filho de Deus, que não está tendo a sua alma transformada, mas está tendo a sua alma conformada sim a ela mesmo. Liberte-se disso, liberte destes pensamentos que estão te aprisionando. Você está criando um mundo, e você não é criador de mundos, o único criador de mundos é Deus. Entenda, você sabe o que eu estou dizendo para você. Mas amém. Livres pelo amor de Deus é o tema da mensagem que eu gostaria de ministrar nessa noite. Tá bom, então tá bom. Você se pergunta, muitas vezes, por que as coisas não acontecem na tua vida, da maneira como que você sonhou, como que você planejou, como que você quer que ela seja. Tudo há um tempo. Há um propósito de Deus para a sua vida, mas tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o momento exato dele agir. O amor de Deus, ele liberta. Mas você precisa ser livre em Cristo Jesus. Você precisa ser livre para viver a vida intensamente com Cristo. Lembre-se disso. Davi, quando foi ungido, o profeta chegou na casa dele e perguntou se havia quem eram os filhos de Jessé. Jessé foi passando do mais velho ao mais novo, todos os filhos dele mais alto, grandão, bonito, cheiroso, charmoso, capacitado. E nenhum deles, mesmo o profeta olhava e achava, oh, uau, deve ser esse é grandão. E Deus falava, esse não é esse. Não é esse, eu não vejo como você vê, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. A maneira que eu vejo é diferente. E acabaram os filhos e nenhum deles foi ungido. Então Samuel pergunta, mas não tem mais ninguém que eu possa ver? E disseram, não, tem um sim, tem mais um. Esqueceram de Davi, que estava lá atrás das malhadas, das ovelhas, cheirando a pasto, cheirando a ovelha, cuidando de ovelhinha. Falou, tem mais um. E Samuel diz, então me tragam. E ninguém come enquanto esse jovenzinho não chegar aqui. E Davi chega. E Davi é ungido a rei. Amém? Alguém pode dizer, pô, eu fui ungido, glória a Deus, eu estou na presença de Deus, eu estou na casa do Pai, agora é meu momento, é minha hora.
As coisas agora vão ser do jeito que eu sempre sonhei. Agora eu vou alcançar lugar de honra, lugar de glória. Todos querem ser como Jó, próspero, rico, bem de vida, boa saúde, bons filhos, né? Boas posses, tudo em ordem, uma vida digna diante de Deus. Todos querem, eu quero ser um exemplo para o meu povo, eu quero ser exemplo para a minha família, eu quero que Deus faça comigo igual fez com Jó, deixe-me próspero, eu quero ser um exemplo de prosperidade. Eu fui ungido como Saul, como Davi. Mas você conhece a história e sabe que Davi teve que passar por muita humilhação, por muitos momentos difíceis. Muitas vezes Saul, que era o rei, eleito pelo povo, né, pedido a Deus pelo povo, o rei vinha com lança para matar Saul, para matar Davi. E Davi ia com uma harpa e louvor para acalmar Saul. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele havia sido escolhido por Deus, ele sabia que aqueles momentos ele teria que passar por aquela aflição, mas ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul mais de uma vez e não o fez, porque ele dizia: não vou tocar no ungido do Senhor. Quando chegar o meu tempo, quando Deus achar que é o meu tempo, Ele vai me ungir, então, Ele vai me colocar então no meu lugar. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, assim como Deus foi com Davi, Ele é comigo e com você. Você que está se perguntando por que as coisas não acontecem na tua vida, por que você tem sofrido, por que você tem tido dores, enfermidades, lutas, as coisas não acontecem conforme você sonhou, conforme mesmo o Senhor falou para você que seria. Deus deu uma palavra e disse: vai ser assim, e você não vê esse tempo chegar. Davi precisou ser criado na batalha, na dor, na dificuldade, no exílio, saindo de casa jovem, lutando, vencendo batalhas uma atrás da outra, aflição uma atrás da outra, vergonha, escárnio e medo, até que chegou o dia em que ele foi verdadeiramente coroado rei da sua nação. Tem o momento certo, meu querido, tem o tempo certo. Talvez você tenha passando por momentos difíceis, assim como eu estou passando por momentos difíceis, momentos em que eu estou dizendo por mim, momentos em, glória a Deus, hoje eu estou em pé aqui, eu estou andando de um lado para o outro, eu fico feliz, mas tem dias que eu não consigo ficar 10 minutos em pé, tal a fraqueza, tal o cansaço devido à enfermidade, e o temor de estar sem conseguir ver as coisas ao meu redor, sem conseguir ajudar a minha esposa, que está trabalhando incansavelmente, para cuidar das minhas filhas e do meu filho, da minha casa, sem poder ajudar. Você não sabe o que é dor, você não sabe o que é dificuldade, mas eu tenho uma palavra do Senhor, eu tenho uma promessa, glórias a Deus. E não vou dizer para você que todo momento eu estou no topo da fé e estou colocado, sou varão poderoso em palavras. Não, tem momento em que eu estou lá na caverna mesmo, escondidinho mesmo, cansado, com fome, com sede. O diabo, ele não consegue entender que um filho de Deus passe fome, passe sede. Ele não consegue entender
que um filho de Deus passe por sofrimento, passe por provações. Ele não consegue entender isso, porque quando ele olha Jesus num deserto, com fome e com sede, ele olha para Jesus e fala: isso não pode ser filho de Deus. Você está de brincadeira comigo? É você que mandaram aqui para redimir o povo? Você está com fome, você está com frio, você está com calor, você está com sede, você está com a tua pele toda queimada aí nesse sol, você está sofrendo. Quer ver? Eu vou te dar algumas coisinhas, só vou te oferecer, e eu vou ver que você realmente não é filho de Deus, como você diz que é. E você conhece, e você sabe que Jesus foi tentado, na alma, no corpo e no espírito, naquele deserto. Mas ele não vacilou, ele continuou firme. Porque ele tinha dentro dele, ele tinha em si o Espírito Santo e a convicção de um propósito. Aleluia! Quantos têm a convicção do seu chamado, do seu propósito? Quantos têm? Diga glória a Deus. Se é que você tem convicção do seu chamado e do seu propósito, se você entende que talvez você vai passar por dificuldades, por provações, por lutas, mas o Senhor é contigo. O Senhor é Deus de amor, Deus que cumpre suas promessas, sua palavra, ela não volta vazia. As suas promessas, elas são promessas de redenção, não para mim e para você, mas para gerações, para nações, para povos, para a humanidade. Glória a Deus. Livres pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Leia para mim Mateus 16:16, vamos analisar um pouco esse versículo. Glória a Deus. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Palavra de Deus, é ela que nos liberta. E veja que revelação maravilhosa, que graça, que glória espetacular, que beleza que é um homem ter uma revelação. Quantos têm buscado a revelação do Senhor? Viver por revelação, entender os propósitos de Deus, entender, Jackson, por que eu estou naquele grupo de louvor, por que eu louvo a Deus naquele lugar, por que eu me dedico para aprender um violão, um instrumento, para tocar e para louvar o Senhor. Por que eu busco nas Escrituras palavras para ensinar a minha igreja? Por que eu trabalho? Para a glória de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o peso dessas palavras para um pescador como Pedro. Olha o peso dessas palavras para praticamente um leigo. Ele começa dizendo assim: Tu és. E o Espírito me leva. Moisés, no monte, Horebe, a sarça ardendo, e ele com curiosidade de conhecer aquele Deus, ele quer conhecer aquele Deus. E Deus, quando Deus se deixa conhecer, ao mesmo tempo, lhe dá uma função, um propósito. Entenda isso. Quando Deus deixar que você o conheça, Ele ao mesmo tempo, Ele já te enche com um propósito e uma missão, aleluia. Quando você conhece Deus, quando você vê uma chama ardendo e você tem curiosidade de correr até lá e saber o que está acontecendo, o que é esse mover de Deus, eu quero saber. O Senhor já se revela e já te dá propósito.
E Deus disse para Moisés: você vai lá até o meu povo, e você vai livrá-los do cativeiro, vai livrá-los de Faraó. E Moisés diz assim para ele, para Deus, fala assim: mas Deus, o que eu vou dizer para eles, para poder os israelitas entenderem que eu estou indo a mandado do Senhor? Que palavras eu vou dizer para eles? E Deus diz a ele, diz para Moisés assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu sou o Deus de eternidade a eternidade. Eu sou o Deus de geração a geração. Eu sou o Deus não de agora, mas eu sou Deus de sempre. Eu sou Deus daqueles que eu escolho, daqueles que eu escolho. Eu escolho. Deus escolheu Abraão para fazer com ele uma grande nação. Um homem improvável de idade, improvável. E Deus gosta de trabalhar, meu irmãozinho, não sei quem está aí no canto, eu sei que tem alguém aqui, eu vejo uma sombra ali. Deus trabalha com improváveis, improváveis. Diga assim: quem sou eu, Deus? E Deus fala: é com você que eu vou fazer uma grande obra. Não é o mais bonito, não é o mais gostosão, não é o que toca melhor, o que canta melhor, o que prega melhor, mas é aquele que Ele escolhe. Ele, diz a palavra, que Ele capacita os escolhidos. Capacita, Maiara. Inara, Maiara. Inara. Ele capacita. Ele enche de unção. Você não precisa cantar bem, você não precisa ser a rainha dos acordes, das notas, de entrar entonada, né? Não, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa queimar na unção do Senhor. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga aos israelitas: eu sou o que sou. Eu sou, te enviou. Quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo não do que Ele faz, ou do poder que Ele tem, mas é da essência dEle, do que Ele é. Eu sou o princípio, o meio, o fim. Eu sou o poder, eu sou a glória, eu sou a salvação, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a verdade. Eu sou. E quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Pedro diz: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és profeta. E Jesus pergunta: mas vocês o que dizem de mim? E Pedro diz: tu és. Reconhecendo que Jesus é o eu sou. Entende isso? A primeira palavra que ele começa é uma revelação profunda da parte de Deus. Ele diz: tu és. Quem? Tu és o Cristo. Cristo, o Messias ungido e enviado por Deus. O povo de Israel aguardava muitos anos, tinha uma profecia, palavras, né? Profecias, palavras no Antigo Testamento que diziam que o Messias viria libertá-los, e ele reconhece em Jesus: tu és o Cristo, o Messias, o libertador das nossas almas. Nós precisamos reconhecer, aprender hoje no século 21, a reconhecer Jesus Cristo como o nosso Redentor, o nosso libertador, o nosso Salvador. Reconhecer que dele, por ele, para ele, toda a glória, toda a honra, todo o poder. E que nós não temos nada em nós, a não ser em Cristo.
E não podemos falar, e não podemos pregar, e não podemos ajudar, e não podemos fazer nada, se não for através da unção do Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo. Mas tem mais. Tem mais. A revelação, quando ela vem, aleluia. Quando você fecha os teus olhos carnais e abre os teus olhos espirituais, a revelação do Senhor, ela aumenta exponencialmente, ela aumenta. Agora você já não vê as coisas pequenas, mas você vê as coisas grandes. Tu és o Cristo que nós aguardávamos, que nós esperávamos ansiosos, aquele que vai libertar o povo de Israel. Lá na estrada, oh Deus, no caminho de Emaús, Jesus aparece e pergunta para os discípulos, porque 2 discípulos, vocês estão conversando, e os discípulos conversam, você não sabe o que está acontecendo? Não sei. A respeito do profeta, que nós achávamos que era aquele que viria redimir, que seria o Cristo, que iria libertar o povo de Israel. Pedro entende, através do Espírito Santo, que aquele homem que está diante dele é aquele que vai libertar o povo de Israel, vai libertar a humanidade. Tu és o Cristo, e aí vem a grande revelação, e principalmente tu és o Filho, Filho de Deus, oh glória! Naquele tempo, naquele momento, era algo extremamente inconsequente ou admirável. Quem poderia dizer, este é o Filho de Deus? Eles entendiam Deus como Senhor, mas jamais haviam entendido Deus como Pai. Mas Pedro viu Jesus muitas vezes orar e dizer, Pai, Pai, Pai isso, Pai aquilo. Pedro viu o céu se abrir, e do céu uma grande voz dizer, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aleluia, Filho do próprio Deus, aquele que era Deus, aquele que é Deus, aquele que é um com Ele, é aquele que vem salvar o povo de Israel, toda a humanidade. O próprio Filho de Deus, não apenas um guerreiro, não apenas um homem libertador valente, não apenas um libertador valente, mas o próprio Filho de Deus. Oh Deus, oh Deus, Pai, por quê? Porque Deus amou. Deus o quê? Amou. Primeira coisa que Deus faz é amar. Ele ama. Ele é amor. E quando Ele nos criou, mesmo antes da fundação do mundo, Ele nos criou em amor.
em amor. Tudo que Deus faz, Ele faz em amor. Ele faz nele mesmo, porque Ele mesmo é a verdadeira síntese do amor. Ele é o amor. E Deus ama o povo. E Deus nos amou de tal maneira. De tal maneira. É uma maneira exacerbada. É uma maneira arrogante. É uma maneira única. Uma maneira perfeita. Uma maneira forte, poderosa. É um jeito de amar jamais encontrado. Não é como um pai ama um filho, ou um homem ama uma mulher, mas é algo muito mais poderoso. De tal maneira, de um jeito tão emblemático, de um jeito tão misterioso, de um jeito tão grandioso, glorioso, e nós podemos tecer aqui de uma tal maneira, sem dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, um amor que não gera dúvida, um amor que não deixa resquício de dúvida, é um amor que traz certeza. Por isso você pode ter certeza que Cristo é o Filho de Deus, enviado, e que Deus o envia para nós, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, não por mim ou por você, pela nossa beleza, pelo nosso jeitinho, pelos nossos trabalhos, pelas nossas obras, mas porque Ele nos ama. Ele criou o homem, Ele criou, e essa criatura, essa criação, que sai dele mesmo, aleluia, Ele ama, de tal maneira, que Ele envia o Cristo, Messias, enviado, enviou, quem? Seu Filho, oh Deus, Jesus. Deus não enviou um anjo, não enviou Miguel, não enviou Gabriel, não enviou um anjo para nos salvar. Ele enviou o melhor da sua criação, Ele enviou aquilo que saiu de dentro dele mesmo, Ele enviou Ele mesmo, Ele envia seu próprio Filho, aquele que tem autoridade, aquele sobre o qual nós cantamos que todo joelho se dobrará, aquele que foi pendurado no madeiro e atraiu para si todas as nações, todas as línguas, todos os povos, atraiu para si, Oreanda lá cataria, choreanda lá manaraçou, enviou, quem? Seu Filho, amado, a joia da coroa, a joia da criação foi enviada por Deus. Ele amou de tal maneira que enviou o teu Filho amado. Com qual propósito? Qual o propósito? Para que todos, Ele enviou o Filho amado dele para que todo aquele que nele, em Jesus Cristo, creia, para todo aquele que nele crer, para que todo nele acredite. E crer não é só você saber que existe, não. Crer é acreditar, não é apenas um I believe, eu creio, não. Crer é algo que requer muito mais do que apenas acreditar, é viver, é se entregar, é se lançar, é jogar, é colocar nas mãos.
aquele que nele crê não pereça. Nosso corpo, ele é mortal, ele vai morrer, mas morrer é algo relativo, porque quando nós morremos no nosso corpo aqui na terra, imediatamente há outro processo, nós nascemos no céu. Então na verdade morrer não é morrer, na verdade morrer é viver, porque já não é mais essa vida que vivemos aqui na carne, aqui na terra, mas é a vida que vivemos no céu. O nosso corpo corruptível, ele se corrompe, ele vai ficando velho, mas aquele que está em Cristo Jesus, que é cheio do Espírito Santo, o seu corpo espiritual, o teu espírito, o seu espírito, esse cada dia é vivificado, aleluia. Cada dia ele encontra lugares novos, glória a Deus. Cada dia ele caminha por lugares novos, em ambientes novos, e a cada dia a fé dele aumenta, e cada dia ele entende que ele está mais próximo do Pai, mais perto do Pai, mais perto, junto, mais perto, mais perto. Enquanto vivemos em Cristo, mas se morremos, é lucro, é aproximar, é dormir, é apenas tirar um cochilo, para daqui a pouco acordar, e acordar nos céus, nos ares com Jesus. E se sabemos que aqui vivemos cheios do Espírito Santo, se cremos nele, se cremos de todo o nosso coração, entendimento, alma e espírito, sabemos que nossa salvação está garantida. Somos salvos em Jesus. Temos certeza disso, porque Ele nos amou de tal maneira que enviou o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, eterna, vida eterna. Oh, glórias, glória, 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 glória. Vida eterna, aleluia. Somos livres pelo amor de Deus. Somos livres porque o amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo, para nós alcançarmos este lugar. Jesus, enviado por Deus, que nos amou de tal maneira, e Jesus nos amou também de tal maneira, a morrer numa cruz, a sofrer por nós, a ser o Cordeiro imaculado, sem pecado, sem máculas, levando a culpa de outro, sendo condenado por homens ímpios, para nos dar a salvação, para trazer para nós o reino de Deus, para nos dar acesso ao reino de Deus, para nos ensinar a maneira pela qual nós podemos alcançar este lugar. Sermos salvos, de reinarmos com Ele, de
fazemos parte do mesmo propósito, do mesmo projeto de Deus. Reinarmos com Ele, sermos seus ministros. E é uma oportunidade maravilhosa, porque talvez aquilo que nós não conseguimos fazer aqui na íntegra, nós faremos com Ele, quando do Teu reino vier nos céus e em glória. Entenda, as trombetas estão soando, os sinais, eles estão aparecendo em todos os lugares. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Levante-se do seu lugar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.